TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta terça-feira, 16 de junho, está no ar. Vamos começar esta edição com uma boa notícia para a economia da cidade. Em Petrópolis, o maior polo de moda a céu aberto do país, a Rua Teresa, reabriu ontem com todas as normas de segurança para atendimento ao cliente. A Rua Teresa e outros 10 segmentos do setor de bens e serviços de Petrópolis foram autorizados pela Prefeitura a reabrir nesta segunda-feira. Essa é a segunda etapa de flexibilização do comércio na cidade, que vem sendo realizada gradativamente desde o começo do mês. Lojas de vestuário, acessórios, calçados e afins puderam funcionar seguindo uma série de normas para a segurança dos colaboradores e clientes. Junto com a reabertura e expectativa de boas vendas, os empresários da Rua Teresa começaram a divulgar uma série de vídeos em que contam um pouco da história do polo. As lojas da Rua Teresa e Rua Aureliano Coutinho estão funcionando entre as 10 horas da manhã e 4 da tarde de segunda-feira a sábado. Vale lembrar que o uso de máscaras nas ruas de Petrópolis e no interior das lojas é obrigatório. As marcas continuam vendendo online e agora irão disponibilizar os vídeos dos empresários também pelas redes sociais da rua no @Rua Teresa Oficial. Lá é possível encontrar mais informações sobre cada marca, condições de pagamento e entrega. Ontem nós falamos aqui da Operação Faça Sua Parte, um efetivo com mais de 100 agentes da Prefeitura de Petrópolis deu continuidade à operação. Nesta segunda-feira, a ação teve como objetivo principal fiscalizar a abertura das atividades da linha amarela do plano de retomada gradual da economia que percorreu o centro da cidade, nas ruas Teresa e Paulo Barbosa. Foi também para Correias, Nogueira, Itaipava, Posse, Pedro do Rio e Secretário. Além disso, foram prestadas orientações quanto ao uso de máscaras. No Alto da Serra, os fiscais flagraram pessoas praticando atividade física dentro de uma academia, serviço que ainda não está autorizado. Dentro do mesmo espaço ainda funcionava um salão de beleza que não possuía alvará. As equipes intimaram o fechamento das atividades e pediram o isolamento dos equipamentos. Apenas o estúdio de Pilates no local está liberado. Em Pedro do Rio, 2 padarias foram autuadas por permitirem o consumo de comida e bebida dentro dos estabelecimentos. Um homem teve sua mercadoria apreendida no centro. Ele vendia alimentos sem licença ou qualquer outro tipo de autorização na rua Paulo Barbosa. Não foi a primeira vez que o rapaz causou problemas para a fiscalização. Houve também fiscalização quanto ao uso das máscaras em espaços públicos e em estabelecimentos comerciais. Agências bancárias foram fiscalizadas para a adoção de medidas de organização das filas. O plano de retomada das atividades está disponível no site da Prefeitura e tem todas as medidas que devem ser adotadas por cada tipo de estabelecimento para a reabertura em segurança para funcionários e clientes. As equipes de fiscalização estarão nas ruas permanentemente para orientar a população e coibir irregularidades. Participarão da operação, faça sua parte, agentes da Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública, Meio Ambiente, PROCON, Vigilância Sanitária, Guarda Civil e Defesa Civil. Em Petrópolis, o serviço de higienização de ruas para combater o coronavírus continua em todo o município. Nesta segunda-feira, o bairro Esperança recebeu trabalho de lavagem na rua Brigadeiro Castrioto, com aplicação de hipoclorito de sódio 0,5%, um tipo de alvejante que elimina vírus e bactérias presentes em qualquer superfície. Desde o início da pandemia, a concessionária já percorreu mais de 600 quilômetros de ruas e aplicou mais de 1,5 milhão de litros de hipoclorito de sódio. A Condep também promoveu higienização no Bingen,
Duarte da Silveira e no bairro Centro, Rua do Imperador, Irmãos d'Ângelo e 16 de março. O trabalho conta com o uso de um caminhão-pipa com 8.000 litros de água, sabão e cloro. Bem, vamos falar agora dos números da Covid-19 em todo o país. Vale lembrar que são números, são estatísticas para um controle sanitário, mas importantíssimo, são pessoas. O Brasil tem 891.556 casos de Covid-19 registrados e 44.118 óbitos, que mostra o consórcio de veículos de imprensa no boletim das 8 horas da noite de ontem, o último boletim. Foram registradas 729 novas mortes e 23.674 novos casos em relação ao boletim anterior. Até o momento, foram analisados 1.661 casos na cidade. Deste total, 613 resultaram negativos, 995 positivos e 53 estão em análise. Há 68 pacientes internados em Petrópolis, podendo ser casos positivos ou ainda em investigação, esperando o resultado do teste. Até o momento, Petrópolis registra 431 pessoas recuperadas do novo coronavírus e 84 óbitos no município. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registra até esta segunda-feira 80.946 casos confirmados e 7.728 óbitos por coronavírus no estado. Há ainda 1.253 óbitos em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, 65.063 pacientes se recuperaram da doença. Vamos agora para as notícias da região Centro-Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, infelizmente passa de 500 o número de casos confirmados do novo coronavírus aqui na cidade de Três Rios. São 271 pacientes curados e 20 óbitos no município. Já na cidade de Paraíba do Sul, o número de casos confirmados é de 227. São 158 pacientes curados e 9 óbitos. 60 pessoas ainda se encontram em tratamento contra o novo coronavírus no município de Paraíba do Sul. 5 internadas e 55 pessoas se encontram em isolamento domiciliar. Beth, em meio a esta pandemia e ao medo das pessoas contraírem esta doença, ainda em parte desconhecida pela comunidade médica, também pela comunidade científica, um grupo de idosos ontem tiveram que sair às ruas na cidade de Sapucaia, aqui na região Centro-Sul Fluminense, para poderem protestar contra os constantes atrasos no salário. O salário que tem que sair todo dia 30 de cada mês está saindo no dia 20, 23, 25 do mês subsequente. E os idosos não estão aguentando mais. Se não bastasse isso, o prefeito ainda enviou uma mensagem para a Câmara de Vereadores pedindo autorização para poder utilizar do fundo previdenciário do município, o que criou uma grande revolta. O fundo está lá intacto e o prefeito não consegue efetuar os pagamentos no dia correto há vários meses. Beth, a desculpa não é a pandemia, porque estes constantes atrasos no salário dos aposentados de Sapucaia já vem desde o mês de agosto do ano passado. É dia 10? Não! É dia 15? Não! Sem previsão! Sem previsão! Com seus direitos violados, servidores públicos adoecem. Eu trabalhei e o meu direito. A Prefeitura de Sapucaia despreza aposentados e pensionistas. Falta de respeito. Salário
salários atrasados. Projeto na Câmara para usar o fundo do IAPS. Projeto para usar o fundo previdenciário. Prefeito, o meu salário. Gente, como vocês podem ver, a manifestação Principalmente no ano de 2019. pelos aposentados aqui de Sapucaia é uma vergonha que está fazendo o prefeito com a população, os aposentados e pensionistas de Sapucaia, atrasando seus salários. Porra, expondo todos os funcionários em plena pandemia a cobrar de seus direitos. Que falta é essa com o estatuto do idoso? Falta de respeito. E hoje a prefeitura estava aberta de manhã, quando eu passei de manhã, agora tá aí, ó, fechada, ó. Inventaram um monte de coisa para fechar. Então todos aqui estão pedindo ao Ministério Público que faça a sua parte, cobre uma CPI nos fundos da Prefeitura de Sapucaia, na área da saúde, na área da educação. Faça essa investigação, que a justiça seja feita, que mostre que a justiça ainda existe no Brasil. É isso que pede todo mundo de Sapucaia. Nós amamos o nosso município. Uma vergonha, né, Beth? A pessoa dedica grande parte da sua vida a uma sala de aula, a um posto de saúde, a uma repartição pública. Quando se aposenta, é chegada a hora dela descansar, de ela aproveitar a vida. Ela tem que passar por esse tipo de situação, ainda mais em meio à pandemia, correndo o risco de adoecer. São pessoas, na sua grande maioria, que se encontram no grupo de risco. É uma vergonha. Nós procuramos ontem o prefeito Fabrício Baião, ele não quis gravar entrevista, e a resposta que ele deu por um interlocutor, Beth, eu não vou nem colocar no ar, porque por respeito aos aposentados do município de Sapucaia, por respeito a eles, nós não vamos colocar no ar e continuaremos tentando, né, dando a oportunidade para que o prefeito ele venha dar a sua versão sobre estes constantes atrasos no salário aí do pessoal aposentado do município de Sapucaia. Estas foram as principais notícias aqui da região Centro-Sul Fluminense. E é com você, Beth. Muito obrigada, Lúcio, e até amanhã. Bem, a Universidade Católica de Petrópolis celebra o mês de combate à violência do idoso com uma websérie especial abordando temas para o público da terceira idade. Os episódios serão transmitidos no canal da Universidade no YouTube às segundas, ontem foi o primeiro, quarta-feira, amanhã tem, e na próxima sexta-feira. Com a população estimada em mais de 42 mil pessoas em Petrópolis, segundo o IBGE, o idoso tem especial atenção na Universidade Católica de Petrópolis por meio do Núcleo de Atendimento ao Idoso, que vai celebrar um mês dedicado à proteção deste público, o Junho Violeta, com uma websérie especial no canal da Universidade no YouTube. Os episódios vão abordar diversos temas pertinentes ao público da melhor idade, como questões de saúde e financeiras e até sobre o isolamento social durante a pandemia. O primeiro foi ao ar nesta segunda-feira, quando se comemorou o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O mês dedicado à proteção ao idoso foi incluído no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro com a campanha Junho Violeta por Dignidade e Respeito com a Pessoa Idosa. Já o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, instituído pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, é celebrado em 15 de junho com a finalidade de repudiar todo ato de violência cometido em desfavor da pessoa idosa. A cidade com maior população idosa da região serrana do Rio, Petrópolis, tem na UCP o primeiro núcleo do estado e terceiro do país a ter um serviço específico de atendimento ao público da terceira idade. Ele funciona no polo avançado do Centro Judiciário de Resolução de Conflitos na Universidade, o primeiro fora do âmbito judiciário.
A iniciativa é uma parceria entre a instituição e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bem, agora vamos mudar de assunto e falar de uma operação que a Polícia Federal está realizando em vários estados do país. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na casa do deputado federal Daniel da Silveira, que é petropolitano. A Polícia Federal está cumprindo na manhã desta terça-feira 21 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e no Distrito Federal. Em Petrópolis, a casa do deputado Daniel da Silveira, do PSL, foi um dos alvos. No local foram apreendidos computadores e celulares. O mesmo foi feito na residência do deputado em Brasília. A operação tem o objetivo de instruir o inquérito número 4.828 do STF, que investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento de grupos suspeitos da prática de atos contra a democracia. As diligências foram requeridas pela Procuradoria-Geral da República e determinadas pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E a Linha Amarela permitiu ontem que alguns setores da economia retornassem. Então, a loja de móveis que você conhece e confia, Caminhada Móveis. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. E agora uma pausa para falar sobre saúde mental com a psicóloga Leandra Iglesias. Mais uma vez, a Coordenadoria Municipal de Políticas sobre Drogas vem trazer a você informações de utilidade pública acerca do uso, abuso e a dependência de álcool e outras drogas, principalmente nesse período de pandemia. Ao falar sobre o cigarro, ontem fiz todos os alertas, bastante conhecidos já, os malefícios do cigarro, os prejuízos à saúde, as imagens dos maços de cigarro que são fiéis, que são reais, não é? Então muito já se sabe sobre o cigarro, o tabaco. E como a indústria do tabaco ela é criativa, vamos dizer assim, e tendo em vista que o glamour do cigarro já diminuiu, não é mais tão glamuroso fumar, ao contrário, né, hoje está cada vez mais mal visto o tabagista, né, e com todas as restrições que tem da lei antifumo, a indústria muito criativamente produziu um outro produto com um outro foco e um outro viés que é do inofensivo, né? Vamos dizer assim, que é o uso do narguilé e do cigarro eletrônico. Inicialmente falando sobre o narguilé, é um dispositivo, né? É um aparelho que tem uma mangueira, tem um filtro, tem um bojo de vidro e que você adiciona ali a nicotina, né? Ela passa por um filtro, você aspira este produto, não é? Através da mangueira, e acredita-se que com isso, é uma crença, não tem evidência científica nenhuma, que ele pudesse fazer menos mal que o cigarro comum de papel. Mas o uso do narguilé, uma sessão que em geral é em grupo de adolescentes, não é isso? É difícil você fazer um uso do narguilé sozinho, em geral é em grupo. Você tem o contato, porque muitas pessoas colocando a boca na biqueira da mangueira para poder aspirar, não é? E também as sessões levam de 20 a 80 minutos de prática do uso, o que vai equivaler a 100 cigarros fumados. Então, até onde que existe essa crença de que ele possa ser, o uso do narguilé possa ser inofensivo? Não, não é inofensivo, e hoje mais do que nunca
o contato e o contágio do Covid-19 por conta esse contato com a boca e de várias pessoas. Né? E o outro dispositivo da criatividade da indústria são os cigarros eletrônicos, que os cigarros eletrônicos também é um outro dispositivo, é um aparelho que tem um ativador, não é? Que tem um líquido que se coloca, em geral à base de nicotina, e que você também puxa e que exala uma fumaça, um vapor bastante intenso. É o tabaco aquecido. Né? Então, existe também uma crença de que se você passar a usar o cigarro eletrônico, você pode conseguir a cessação ao tabagismo, ou seja, para parar de fumar o cigarro comum, você adota o uso do cigarro eletrônico. Este está tendo um pouco mais de glamour na atualidade. São 2 produtos que são proibidos à venda, comercialização no Brasil, e a gente tem que ficar atento em relação a isso, e que também de inofensivo não tem nada. Nós já temos casos de relatos de óbito pela inalação do líquido, pela ingestão do líquido que é utilizado, e temos também a explosão do cigarro eletrônico. Então, tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico são dispositivos novos, produtos novos da indústria do tabaco, que traz malefícios, que cria dependência, que também desenvolve toda essa prática de rituais e que, volto a dizer, de inofensivo não tem nada, traz malefícios, principalmente neste momento em que você precisa preservar o seu sistema respiratório e não poluir cada vez mais o seu organismo, o seu pulmão e aquele que está ao seu entorno. Então, mais uma vez, é importante que ainda sigamos as recomendações, não acabou, há um afrouxamento, o relaxamento da retomada, porém, não acabou. Não estamos isentos da contaminação pelo vírus Covid-19. Então, se possível, fique em casa e siga as orientações. Muito obrigada, Leandra. E ainda falando de saúde, a pediatra doutora Solange Azizi tem um recado para os pais, porque o inverno está chegando e todos os anos tem aqueles probleminhas respiratórios, gripes e tudo mais que as crianças sempre acabam contraindo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nós aqui de novo no programa da Beth Oliveira. Vamos falar brevemente sobre os cuidados que vocês precisam ter, papai, mamãe, vovó, vovô, os cuidadores em geral das crianças, tá? O que a gente precisa? Vai chegar o inverno e com ele as viroses respiratórias. Todo mundo fala assim, olha doutora, eu deixo a minha casa fechada, não entra chuva, não entra vento. Já começou errado, né? Porque a casa fechada é muito ruim, por quê? Porque ela vai ter aquele cheirinho de mofo, cheirinho de umidade que dá normalmente nessa época do ano. Não é porque chove, as paredes ficam molhadas e aí acontece essa questão da umidade mesmo. Então a criança não pode sentir esse cheirinho, porque esse cheirinho é muito ruim, vai fazer com que ela espirre, com que ela tussa, com que fabrique secreção nasal. Então os cuidados com a casa já começam com essa casa bastante arejada, não tem problema se entrar vento, não tem problema se entrar chuva. Passar sempre solução de água e álcool ou solução de água e vinagre no chão, nas paredes, se essas paredes forem de piso frio, na caminha, ao redor da cama das crianças, do bercinho, no colchão, no travesseiro, depois coloca a fronha e o lençol respectivamente. Lavar sempre as narinas da criança com soro fisiológico, porque nessa época eles produzem já secreção, é normal. Então lavar bastante com soro fisiológico, utilizar o soro fisiológico para tudo, para limpar os olhinhos, limpar a boquinha, tirar a hipersalivação, deixar as narinas sempre muito permeáveis, muito limpinhas e fazer nebulização com soro fisiológico algumas vezes ao dia, tipo 2, 3 vezes ao dia, ou acordar e ao dormir, ok? Isso já ajuda bastante. Não há necessidade de vitamina C de remédio, esses remédios eles são sintéticos, são eliminados, né, via fígado, via rim. Então assim, não é muito legal, é sempre bom dar a chance ao natural, ao produto natural. Então a frutinha in natura depois da refeição como sobremesa, é sempre importante uma frutinha cítrica porque facilita a digestão e o cítrico, o ácido ascórbico, a vitamina C aumenta a imunidade, a gente sabe disso.
certo? E os nossos cuidados básicos, hein? A máscara. Criança pequenininha, até 2 anos de idade, bebê até 2 anos não usam máscara, nem no inverno, nem na época do coronavírus. E como estamos ainda na época do coronavírus, e a gente sabe que esse bichinho ele vai ser transmissível nessa época do ano, porque todos ficam mais juntinhos, mais aglomerados, a gente pede que use as máscaras faciais, os adultos, e que tenham cuidado com elas. A Tia Sol já falou em vários vídeos o cuidado que tem que ter. Qualquer coisa é só acessar as redes sociais da Tia Sol Pediatra, tá bom? Todo mundo sabe dos cuidados, isso dá nas mídias o tempo todo. Então é importante que vocês tenham cuidado. E hidratar bem as crianças. No frio eles sentem menos sede porque eles suam menos, mas é importante que vocês ofereçam bastante água. Cuidado com a água de coco para as crianças muito pequenininhas. Na idade pré-escolar acima de 2 anos, tudo bem, é permitida. Abaixo, não é muito legal. Bastante água, água natural mesmo, ok? São esses os cuidados, tenham sempre em mente não falar, não assoprar a comida da criança pequena, não comer na mesma colher da criança, tipo assoprar, colocar na boca e dizer, tá gostoso, toma, não façam isso. E cuidado com os contactantes, tosse, espirro, falar em cima da criança, isso tudo facilita a proliferação de todos os vírus, não só do coronavírus. Então é importante que vocês continuem se prevenindo e prevenindo os seus infantes, certo? Beijo no coração, tchau, tchau! Vamos conferir agora as notícias de polícia. Nesta segunda-feira, a Polícia Militar recebeu informações do Linha Verde sobre um desmatamento no bairro Duarte da Silveira, em Petrópolis. Ao chegarem na rua Engenheiro José Lima Filho, os agentes flagraram um corte ilegal de pelo menos 30 árvores de pequeno e médio porte, com características nativas. Foi identificada ainda a supressão de vegetação dentro de uma área de preservação permanente. Os policiais foram atendidos pelo proprietário do terreno, que informou não possuir as licenças ambientais pertinentes às atividades que estavam sendo realizadas. Diante disto, ele foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia no bairro Retiro, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais. As denúncias ao Linha Verde podem ser feitas pelo telefone 0300 253 1177, custos de ligação local, ou ainda pelo aplicativo para celulares Disque Denúncia RJ, onde é possível enviar fotos e vídeos sempre com a garantia do anonimato. A Agência Nacional de Energia Elétrica prorrogou até o fim de julho a proibição do corte de energia elétrica dos consumidores inadimplentes, residenciais, urbanos e rurais. A proibição do corte de energia por 90 dias foi aprovada pela agência no fim de março, com validade também para os serviços considerados essenciais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Com a decisão desta segunda-feira, a medida que perderia validade na próxima semana ficará em vigor até o dia 31 de julho. A proposta é que, a partir do dia 1º de agosto, a distribuidora volte a efetuar a suspensão dos fornecimentos por inadimplência. Além de prorrogar a proibição do corte no fornecimento de energia elétrica, a ANEEL ampliou até 31 de julho o prazo para que as distribuidoras de energia sejam autorizadas a suspender o atendimento presencial, a suspensão da entrega da fatura mensal impressa no endereço dos consumidores e a permissão para que as distribuidoras realizem a leitura de consumo em horários diferentes do usual ou mesmo a suspensão da leitura. Ao adotar a suspensão da entrega da fatura impressa, as distribuidoras deverão enviar fatura eletrônica ou código de barras aos consumidores por meio de canais eletrônicos ou disponibilizá-las em seu site ou aplicativo. Na hipótese da suspensão da leitura do consumo, o faturamento será feito com base na média aritmética do consumo nos últimos 12 meses. E o programa original desta terça-feira termina aqui. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá!
Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.